sejam bem-vindos. Nosso podcast, o SMcast, o Sucesso Médico em podcast, com um convidado especial, cara que tem aí o poder da comunicação. Então você tem o poder do mundo, você é um super-herói, cara. Dizem, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É bom também. Edgar Caetano, um dos grandes especialistas na arte da comunicação e da oratória do Brasil, está aqui com a gente. Tivemos o prazer de ter Edgar palestrando para médicos de todo o Brasil, falando de comunicação, falando de oratória e com certeza trazendo aí uma visão, diferente um pouco até do que a gente ouve. Médico nem ouve de comunicação na faculdade, né? Tem médico que não sabe nem falar, mas o cara fala com 30 pessoas por dia. Você imagina o quanto ele está perdendo, né, em todos os sentidos. E nós convidamos o Edgar justamente, como especialista e também especialista em comunicação e oratória na área de saúde. Então tá aí a importância para você, médico, clínico, hospital, ouvir esse podcast até o final, para falar para a gente aí um pouco dessa arte da comunicação. Cara, que poder é esse? Me conta. Vamos lá. Obrigado pelo convite mais uma vez. Primeiro, de palestrar no teu evento, sensacional, um público altamente seleto, e agora de contribuir um pouco com o público que está aqui com a gente nesse podcast. Maravilha. O poder da comunicação é um poder que transformou a humanidade ao longo de eras, porque se a gente vê todos os grandes momentos da humanidade, havia ou faltou comunicação. A gente vê isso na mediação de conflitos, quando surge uma guerra, quando um país está dividido por questões sociopolíticas. E a gente vê isso também nas transformações dentro e fora das empresas. Toda vez que a gente fala assim, poxa, aquela empresa, cara, que líder sensacional. Dá uma olhada ali, tem comunicação, porque ele sabe muitas vezes engajar, motivar. E do outro lado também, aliás, as pesquisas apontam que a grande maioria das pessoas se demitem por conta do líder. É um índice altíssimo. E quando a gente vai decupar ali o motivo, de fato, da falha da liderança, tem a ver com comunicação. Na área da saúde, os números também assustam um pouco, porque como o profissional da saúde, o médico, lida com o paciente o tempo todo, as pesquisas mostram que 40% dos pacientes afirmam que o médico que o atendeu ou a atendeu tem problemas de comunicação. Então, esse 40%, 40%. Esse é um poder que todo mundo deveria desenvolver desde o ensino fundamental. Isso tem que ser matéria de colégio, cara. Exato, deveria ser obrigatório. Mas não faz sentido para uma educação que foi construída no século retrasado para o modelo industrial. O modelo que a gente vive hoje, você falou... Treina para ser operário, né? A gente vive, como você falou, eu não sei se eu estou no mundo VUCA, BANI, enfim, a gente está perdido nessa questão. Mas o mundo é muito dinâmico, ele é muito comunicativo. E a educação está parada. Então a gente precisa fazer, fora da educação tradicional, um movimento de especialização em certas áreas que, de fato, vão resolver gargalos e otimizar resultados, que tudo que o médico quer é otimizar resultado, né? Sim. E hoje, Edgar, diante do seu conhecimento, você tem números que são interessantes, vou pedir que você passe para a gente, como você fez no treinamento, do que a gente fala, cara, o que realmente fica. Porque, como você bem disse, em primeiro lugar, hoje tem uma chuva de conteúdo, de diversos especialistas que você não sabe quem é o melhor. O que eu digo ninguém pode reclamar que não tem acesso a conteúdo. Cara, na minha época, eu lembro que eu pedi uma Barça para minha mãe, ela falou, filho, eu não tenho condição de comprar. E eu pegava do meu colega para estudar, né? E, se você não tivesse uma Barça, você não tinha mais nada. É como não ter internet em casa hoje, ou no celular. Pronto. É como não ter celular, era não ter uma Barça, né? Ou não ter internet em casa hoje. E, cara, você falou um número que eu quero que você traga para a gente novamente. Então, conteúdo ninguém pode dizer que não tem. Exato. Curso, se você quiser, você faz um online gratuito, 1000 vezes com os diversos especialistas. Agora, o que fica disso? Depende de quem, que conta é essa. Mostra para mim, cara. Porque eu fiquei louco. Segura aí que você vai ver que loucura. Pois é, e são estudos seríssimos, antigos, e que o tempo todo eles são validados. Então, esse estudo que fala... É uma regra que se criou, 73855. Esse estudo é de 1967, professor Albert Mehrabian, da Universidade da Califórnia. Cara, você me manda? Mando sim, manda. Ele está vivo ainda, ele tem um livro fantástico que fala sobre isso, e ele explica, porque muita gente interpreta mal o estudo dele. Então, quando ele pegou
comunicações, cenário de comunicação entre humanos, que é o que acontece o tempo todo. Sim. E havia emoções nessa comunicação, a forma como as pessoas se comunicavam teve mais relevância, 93%, do que o conteúdo. Então ele prova que se você tem um conteúdo incrível, fantástico, bem curado, com uma pitada autoral ali, a sua autenticidade no conteúdo, mas você não usa o poder da voz, que segundo ele representa 38% da eficácia da comunicação, não usa a linguagem não verbal, 55%, você perde 93% de força que seu conteúdo precisa para ele ter relevância no mundo hoje com conteúdo à disposição. Só sobra 7. Só sobra 7. Aí se você falar assim, poxa, se eu colocar o meu conteúdo na praça, valendo 7% em relação ao que o mercado já oferece, ele vai ter relevância? Não. Eu vou perder espaço. Vamos pensar o seguinte, a feira. Você vai para a feira, a tua laranja tem uma qualidade 93% menor do que a laranja da barraca do lado. Você vai vender alguma coisa? Você vai ter sucesso? Não vai. Então, por mais que seja laranja, mas o que você faz para aquela laranja? Você escolhe um produtor melhor, você expõe ela melhor, você melhora ali a tua barraca, você... Falando de comunicação, compra um megafone. Compra um megafone. Para aumentar a capacidade, o volume da sua... Exato. E tem uns feirantes que tem umas brincadeiras, são simpáticos, parece Silvio Santos na feira. E os caras atraem a visibilidade e a atenção para aquela laranja. A mesma coisa acontece, é uma analogia simplória, sim, mas é a mesma coisa que acontece na área médica. O camarada estuda 10, 15, às vezes vai para fora. Né? Eu tenho médicos e cientistas que foram para Harvard, vieram do MIT. E, enfim, o mundo está aí à disposição para você estudar quando e onde você quiser, como você falou, até gratuitamente. Então, conteúdo técnico não falta. Só que se a minha vitrine, a minha comunicação, ela está jogando contra, ela está abaixo da minha autoridade enquanto profissional da saúde ou como médico, eu estou vendendo uma laranja que deveria valer, sei lá, R$100 a dúzia por R$7. Entendi. Não tem como sustentar. Cara, e assim, você falou uma coisa muito importante e o que eu vejo, né? Eu sempre disse isso... Quando eu saí da faculdade, eu falei, cara, você já viu que aquele médico que era nosso colega, que não era o cara exemplar do ponto de vista técnico, o CDF da sala, mas era o cara que se comunicava com todo mundo, que sai da sala, pega o paciente pelo braço, traz, brinca com o paciente. Esse cara hoje tem a agenda mais lotada do que a sumidade na área, né, que eram da mesma época, no caso, colegas. Hoje é um cara que tem mais... vamos dizer assim, conquista mais os seus pacientes. Então, ele tem menos conteúdo, entre aspas, não é que ele é ruim tecnicamente, mas ele utiliza isso de uma forma tão potente que os pacientes preferem ele. E chega o super especialista e fica, não, eu quero o doutor fulano, eu vou esperar, eu não quero passar com ele. Cara, é a comunicação do cara. É a comunicação do cara, porque parte técnica... Mesmo sem ele ter estudado, claro, né? Claro, você tem habilidades... A habilidade talvez que surgiu naturalmente, ou no meio onde ele cresceu e se desenvolveu, houve um incentivo e criou-se ali uma atmosfera para isso. A grande maioria de nós não teve isso. Eu não tive isso na minha infância, eu não tive esse incentivo. Tive que correr atrás, curso de oratória, depois curso de locução e por aí vai. A grande maioria tem que estudar fora, tem que aprender, tem que colocar a cara na rua, no sol, e se expor, e vai tentando, por tentativa e erro, você consegue conquistar isso? Claro que consegue, mas dá muito mais trabalho. Claro. E aí, quando você tem muito conhecimento técnico e pouca habilidade de comunicação, o seu conhecimento técnico ele perde força. Se você tem pouco conhecimento técnico, mas você cativa, você conquista, você é carismático, as pessoas gostam de você, você tem alguns comportamentos e atitudes que eu trabalho na minha mentoria para que a gente consiga atrair esse tipo de interlocutor, de paciente que fala assim, não, eu prefiro um médico mais humano, um médico que olha nos meus olhos, que sorri para mim, que é simpático, que é coerente na comunicação, ele fala de um jeito, ele entrega um conteúdo, mas a comunicação não verbal dele está alinhada, então se ele está falando de algo bom, né? E que você entende. Não adianta você falar inglês, russo, e o cara não entendeu nada, você não fez efeito nenhum. Exatamente. A gente falou sobre isso ontem, né? Nem remédio o cara vai comprar, né, cara? Não. Diminui a adesão em tratamento, diminui resultado seu como médico. Exatamente. Porque o cara diz assim, cara, não gostei desse médico, eu não vou gastar dinheiro com esse remédio. Vai que ele errou. Pois é. Porque não gostei do atendimento dele, não se comunicou comigo, eu não confio na receita.
Né? O Nizanguanais diz uma coisa interessante, cara, que assim, ó, comunicação não é o que você fala, é o que eu entendo. É o que o outro entende. É isso mesmo. Lembra antes, quando... Eu até tenho um vídeo sobre isso, ontem não consegui exibir por falta de tempo, mas é um vídeo de um comediante brincando com essa questão. Antigamente, a deficiência de comunicação do médico era só a receita. Hoje ele resolveu isso com o computador, imprime, vai lá na farmácia, ninguém tem mais que traduzir aquele hieroglifo. Então, hoje não é mais a receita e a letra feia do médico. Hoje é a comunicação feia dele, muitas vezes. Porque as pesquisas mostram que em certas áreas da saúde, os pacientes só entendem 5% do que o médico fala. Cara. Como é que o meu paciente vai aderir a um tratamento, vai seguir uma prescrição, se ele só entendeu 5% do que eu falei? Isso no passado poderia colar porque a autoridade e não tinha internet, não tinha o Dr. Google, né? Não tinha outra forma do paciente. Então, tipo, velho, toma isso aqui e pronto. E as pessoas seguiam. Sim. Hoje o cara questiona o médico, hoje o cara pergunta, doutor, mas eu vi em tal lugar que tem esse tratamento. Né? Como lidar com isso? E sabe o que é mais interessante? Quando você fala assim, doutor Google e tudo mais, mas tem também o paciente que chega e fala assim, então, doutor Marcos, eu assisti um vídeo do doutor Ricardo, do doutor Augusto. Ele devia ter assistido o teu vídeo. E o cara sabe por dentro que às vezes ele é melhor do que aqueles dois. Melhor do que aqueles dois. E ele fala assim, mas o cara... Eu já ouvi isso de cirurgiões plásticos. Eu digo, cara, o cara... Puxa, ele não é tão bom, mas o marketing dele, a forma como ele se comunica, os pacientes acham que ele é melhor que eu. E o cara revoltado, você fica emputecido. Porque o cara foi para fora, estudou com o Ivo Pitangui, não sei o quê. Aí você fala assim, e o cara tá lá se comunicando de uma forma mais envolvente, você não tá entendendo o jogo, né, cara? Exato. O que adianta? Ele tecnicamente vai correr atrás ou vai entregar o mediano que ele domina, vai cobrar mais caro muito mais do que quem está se comunicando. Muito mais. E aí quando o paciente entra, ele faz exatamente isso. Ah, mas eu ouvi um vídeo ou ouvi um podcast do doutor fulano. Aí você fala assim, poxa, eu vou ter que explicar, eu vou ter que... explicar o que aquele cara que é pior do que eu fez, falou, e ele está sendo referência para esse cara. Aí o cara que não tem uma inteligência emocional, aí ele quebra a barreira, não explica, ou por raiva, né? Raiva. Externaliza Então fecha isso. com ele. E aí o que acontece? Para o paciente, a autoridade é aquele cara, né, velho? É o cara que se comunicou, que ele ouve todo dia. Porque é o que eu falo, né? Você tem a autoridade técnica, você tem a sua autoridade digital, né? Porque é como você pega o seu conteúdo e distribui, só que as pessoas não estão na faculdade, o seu público está na rua. Está na rua. Então está no Instagram, no YouTube. Falando de rede social, como é que você vê essa questão da comunicação na rede? Tem forma diferente de se comunicar em cada rede? Como é essa questão da comunicação aí nesse poderoso canhão aí da rede social? Tem uma linha tênue nesse sentido, usar aqui a mesa como referente, tem uma linha tênue que o profissional da saúde e outros profissionais mais técnicos, que têm jurisprudências pautando ali até onde você pode ir na comunicação, o que você pode fazer ou não, que é da questão do que é popular. Aquilo que chama atenção, aquilo que o público fala assim, que legal, que divertido. A gente está falando de dancinhas, dublagens, de brincadeiras, e nada contra isso, mas isso tem que olhar para o teu posicionamento. Sim. Quem é o público que você quer atrair? Porque eu já ouvi de médicos assim falando assim, cara, eu não vou fazer dancinha, e eu concordo. Sim. Você não deve fazer dancinha. Total. Porque quando você faz dancinha, você tem que pensar o seguinte... O profissional, ou melhor, o paciente que vai me consultar, ele vai ver isso como um olhar de credibilidade? Ele vai confiar mais ou menos. Porque, a depender do público. Ou da tua área de atuação. Pois é. Imagina, vou citar um camarada, e positivamente a gente pode citar as pessoas aqui que está tudo bem. Doutor Márcio Natan, a maior autoridade em cefaleia do Brasil. Você fez o trabalho com o Marcelo? Não, ele é meu amigo, ele veio para falar comigo através de você, mas ele se comunica tão bem que eu falei assim, agora você não precisa disso, vamos tomar um café e acabou virando um amigo. Ele produz vídeos como ninguém, gente boníssima, uma baita autoridade. Márcio é o exemplo da autoridade técnica com boa comunicação. Com boa comunicação. E por isso que ele explodiu. Exatamente. Aí você fala assim, mas você consegue imaginar, eu tenho cefaleia, eu vou fazer um tratamento
Mas eu vou ver um vídeo do Dr. Márcio Natan que ele está dançando, que ele está fazendo brincadeirinha. Não casa que com ele está num ritmo ali... Não casa Não com casa. Ele perde autoridade, para mim, perde credibilidade. Exato. Eu vou procurar um médico sério, porque a gente tem esse conceito. Ele pode aparecer, tipo, dançando numa festa do casamento do amigo, né? Aí o contexto é outro. O contexto é outro, não é um contexto profissional. Ah, mas então, Edgar, você está querendo dizer que nós, profissionais da área da saúde e médicos, não podemos usar o humor para nos... Claro que não, você tem que usar. O humor, ele é o tempero da comunicação. Ele depende de sorriso, de carisma, de você brincar com uma situação que acontece. Sei lá, eu derrubo a água aqui, ao invés de eu falar, nossa, isso nunca aconteceu comigo, eu sou um profissional muito sério. Fala assim, puxa vida, olha que lambança que eu fiz aqui. Daqui a pouco eu arrumo, mas vamos continuar gravando, sabe? É aquela coisa de brincar com o imponderável, com o que acontece organicamente no ambiente e trazer leveza. Eu posso contar uma história engraçada? Posso contar uma história engraçada, que de repente, algo que o paciente me disse, e isso vai trazer humor, mas não me expor ao ridículo, como infelizmente alguns profissionais fazem para atrair vaidade, indicador de vaidade, número de seguidores, likes. Isso não converte. Não é isso que converte. Isso é volume. Eu falo exatamente isso com alguns colegas que a gente trabalha o marketing, aí, não, mas é porque só teve não sei quantas curtidas. Eu falei, cara, mas você teve 39 comentários. E quem vai comprar é quem está te acompanhando e comentando, porque o conteúdo impactou de alguma forma. E você pode ter 1000 pessoas dando like numa dancinha sua, ou numa foto com família, que não quer dizer que você não tem que colocar, mas essas 1000 pessoas não vão te comprar. São amigos, parentes que estão gostando ali daquela imagem, entendeu? E uma coisa importante que você falou é quem é o público, né? Quem é o público. Porque, e o contexto que você está. Então, você não pode dizer que dancinha... Por exemplo, tem um pediatra, e não é de dancinha, que ele atende de super-homem, cara. Olha aí. Cara, puta que pariu. Quando o menino entra e tá o Batman, papai, eu quero ver o Batman, é 500 pau pra ver o Batman. Entendeu? E a criança entra, sai correndo e abraça o médico. O pai olha e diz, porra, R$500 tá baratão, velho. Olha a experiência. Porra. Entendeu? Os vídeos do cara é o cara voando, a música do super-homem. E ele tá numa pegada de tentar entender agora qual é o super-herói da criança para ele se vestir do super-herói daquela criança, né? Para poder atender. Então, olhou para o público, não diminuiu a autoridade dele, pelo contrário, para a criança que tem a imaginação muito ele mais... É autoridade, ele é né? autoridade. Tipo, ó, o Batman mandou tomar remédio. Ele vai cuidar de mim. Cara, isso é impressionante. O público e o contexto. Né? Então você não pode olhar para essa linha tênue e dizer, vou ficar desse lado ou vou para o outro. Analisa. Sim. Qual é a tua marca, qual é o seu posicionamento, que autoridade você construiu ou está construindo, como você quer ser lembrado. Esse médico quer ser lembrado como o herói das crianças. Perfeito. Se ele amanhã muda a especialização dele e vai para um público geriátrico, Sim. ele vai mudar o posicionamento dele. Total. Senão não vai ter ninguém. Senão não vai ter ninguém. Olha que interessante isso. Me conta quais são os passos para uma boa comunicação. Se a gente pudesse, claro que aqui é um podcast, depois você dá os seus contatos aí, de site e tudo mais, para a galera aprofundar. Mas assim, se você fosse dividir em etapas para uma boa comunicação, independente do canal aqui, tá? O que você diria para a gente, Edgar? Primeiro é importante lembrar que a comunicação é a camada externa de quem nós somos. Cara, você falou um negócio da vitrine ontem, repete aí. Isso. Então, se você olha para uma loja, a primeira coisa que você vê é a vitrine. Então, se você vê que na vitrine tem o manequim quebrado, a roupa suja, a roupa rasgada, não está limpa, o vidro está embaçado, você fala assim, poxa, o conteúdo, o que está dentro dessa loja não deve ser legal. Assim, já criou uma barreira. Dificilmente eu vou entrar nessa loja. Então, quando eu falo que a comunicação é a camada externa de quem nós somos, a verdade é que, e aí falando do mundo corporativo, as pessoas falam assim, e uma clínica é um ambiente corporativo, é uma empresa. A gente fala assim, mas as empresas, elas vendem para as pessoas. Não, as empresas não vendem nada. Quem vende são as pessoas. Quem se relaciona são as pessoas. Quem atende são as pessoas. Quem opera são as pessoas. Então, é pessoa com pessoa. Eu sempre digo que CNPJ é para tirar nota fiscal só. É parte burocrática. Sim. Então, eu, enquanto pessoa, vou lidar com outra pessoa. Essa pessoa vai olhar para a minha comunicação e vai
imaginar aquilo que eu tenho de bom dentro de mim. Se eu sou uma pessoa confiável, se eu tenho princípios, se eu tenho valores, se eu sou gente boa. Então, quando eu me comunico de uma forma talvez turrona, agressiva, não, é assim mesmo, acabou. Cara, e às vezes nem se comunica, né? Expressão facial. A expressão facial. Tem o cara diz assim, cara, você tá arretado, cara? Tá puto? É. Não, pô. Não, que foi? quê? Eu falei, então desamarra essa cara, velho. É. Porque você tá passando ali como se você tivesse... A vitrine, é a tua vitrine. Aí o paciente fala assim, dentro desse médico, o que tem? Eu não sei, não posso confiar. Eu tenho medo, eu tô com receio. Ele começa a gatilhar, nem chega aí, né? Ele nem chega aí. E aí o paciente desiste, não vai, ou quando chega na consulta, aborta, muitas vezes, não, vou procurar outra opinião. A gente ouve muito, vou procurar outra opinião. Não é que ele vai procurar outra opinião, vai procurar alguém que ele confia. Ele não confiou. Cara. Então, o primeiro ponto é esse, é lembrar que atitudes, e aí você perguntou quais são os pilares, atitudes e comportamentos. Cara, Vem antes de técnica. Cara, eu lembrei de um negócio que você está falando, um negócio casa exatamente com um exemplo que eu cito. Eu estava no hospital, eu era diretor do hospital, e entrou o médico, cara. O jaleco dele tinha saído da boca do cachorro. Meu Deus. Amassado e sujo. Eu falei, caraca. Cheguei, velho, você vai atender assim? Aí ele, o que foi que teve? Eu falei, porra, mas o jaleco tá todo amassado. Pô, deixei no carro, não sei o que mais lá. Eu falei, velho, a galera olhou pra você lá fora. Aí o que eu digo? Cara, esse cara pode ter um puta de um currículo, mas a embalagem não tá legal. Não tá legal. E essa embalagem que não tá legal, para aquele local, ele poderia estar com uma camisa em casa, um bermudão rasgado, fazendo o churrascão dele de domingo, né? Sem problemas. Mas ele chegou com uma autoridade... E eu estou esperando a autoridade entrar e o cara chega, né? Parece que caiu da mudança. Pois é. Por isso que teve muita crítica, né, a um político do nosso país que não se comportava com o status que a autoridade lhe conferia. Exato. Independente de você perceber política, sem discutir. Mas eu espero que naquele cargo ele faça desse jeito. Porque tem não é status, né? Você tem uma... Eles chamam... Como é que eles falam da... envergadura do cargo, né? Exato. E aí, olha que interessante, você está falando de atitudes e comportamentos que deixou a nação frustrada. Você fala assim, caramba, não esperava isso de um presidente. Não é assim? Sim. A gente fala isso, assim, sei lá, todos nós já falamos isso de alguém. Talvez, não esperava isso de você como meu amigo, não esperava isso do meu pai. A gente fala, e aí eu já falei várias vezes assim, porque eu também sou paciente. Pô, não esperava isso desse médico. Sim. Não esperava esse comportamento. Eu falo muito com os meus amigos, teve um camarada que entrou numa videoconsulta, ele não desligou por educação, porque o médico estava em casa, com camisa de rock, largado, o cara mal tinha feito a barba. Cara, eu falo isso direto. Ele falou assim, não acredito que o cara entrou numa videoconsulta comigo, ele desligou, logo terminou, não desligou por educação, já marcou outro e foi para outro médico. Cara. Porque tudo comunica. E a primeira coisa que comunica não é, obviamente, atitudes e comportamentos, mas dentro da minha metodologia eu falo de atitudes e comportamentos, embora a roupa comunica, a forma como você se maqueia, no caso das mulheres, os acessórios comunicam, cabelo, tudo comunica, é verdade. Visualmente falando, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o rosto da pessoa. É o primeiro impacto. Então a gente percebe os olhos, o sorriso, se a pessoa está bem arrumada, se pintou o cabelo, se fez a barba, enfim, se ela está bem apresentável. Aí a gente vai olhar o quadro como um todo, a vestimenta, como você falou, tudo isso já cria um impacto em milésimos de segundo. Que vai impactar depois o que você vai filtrar e confiar do que vem dali. Exato. Porque se nesse filtro inicial você não confiou, cara, você pode falar o inglês que você quiser, que eu já estou achando que não é verdade. Que não é verdade. E a pessoa que recebe nem percebe. Não. Mas o cérebro já fez esse julgamento, né? Já fez, é automático. Não é um processo cognitivo que eu paro e penso, deixa eu analisar aqui, não posso... Não, e é o cérebro de defesa, né? Porque eu preciso decidir rápido se eu fico ou saio correndo. E, aliás, 95% do que a gente faz durante o dia é processado e decidido pelo subconsciente. 5% é consciente. Então, eu faço um monte de coisas subconscientemente que eu não sei, eu não percebo. Como esse julgamento do camarada com quem estou conversando. Não é uma coisa que eu quero fazer, é subconsciente. Você tenta justificar com algo racional, mas por trás ali você teve um alerta do subconsciente. Um alerta do subconsciente. E aí ele vai trazer um feeling, um sentimento. Você fala assim,
obrigado, doutor, foi um prazer, tal, você pega a consulta, já Não, sim, eu vou vai ver, embora, eu vou ver, volta nada, volta nada, não tem confiança. Então, esses aspectos são importantes, mas eu trabalho primeiro atitudes e comportamentos, que vai mexer inclusive com isso, porque tem ali autoconhecimento, autoconfiança, entusiasmo, autenticidade, naturalidade, tem a sintonia, como é que você se conecta mais com o outro, seja ele 1 ou milhares de pessoas no palco, como que eu faço isso? Como é que eu trago humor? Se o médico fala em público, grava vídeos, dá aula, ele tem que saber aprender a improvisar sem improvisar. Então, como é que eu improviso sem improviso? Como é que eu estou pronto para improvisar quando eu estou num evento como Sucesso Médico e alguém dá... E a gente vê isso o tempo todo. O professor Alexandre está fazendo isso agora. Às vezes ele olha para um médico ali e fala assim, o que você acha sobre isso? É improviso puro. As pessoas estão improvisando. Tem que saber improvisar, tem que saber falar bem quando você não foi convidado previamente para isso. Sim. Como que você lida com isso? Uma entrevista é improviso, um podcast é improviso. Eu estou aqui falando de improviso, mas eu estou preparado para isso. A gente não teve uma pauta antes para alinhar. Zero. Nesse momento você vai falar... Não é um roteiro de teleprompter da TV. Então, aprender essas atitudes e comportamentos de comunicação é o que vai fazer a grande diferença na hora do médico se comunicar dentro e fora do consultório. Então, decupando aqui a metodologia, o primeiro passo é esse, é trabalhar atitudes e comportamentos como esse que eu mencionei para você. Aí depois a gente vai entrar na área técnica, como eu falei ontem, a voz. Tem mais ali 7, 8 aspectos para trabalhar, para melhorar a sua expressividade vocal, ser mais entendível, mais inteligível, mais expressivo, fazer com que as pessoas te levem mais tempo na mente delas. Cara, deixa eu tirar uma dúvida. Vai lá, vamos lá. Eu, com minha educação francesa, eu falo muito palavrão. Eu falo, puta que pariu durante a aula, né? Eu, porra, o cara achou... Isso é genuíno, sabe? Sim. Tipo assim, a minha intensidade ali, ela faz com que eu me expresse, né? Claro que não é um palavrão fora da curva, são... No máximo populares. No máximo puta que pariu, né? Tipo Sim. assim, puta que pariu. Você acha que o paciente vai olhar a sua recepcionista mal vestida e achar que você é um bom médico? Cara, e aí, velho? Depois você me fala lá fora. Essas perguntinhas capciosas. Assim, depende do ambiente, do contexto. E do contexto, do público. Que essa galera, por exemplo, que está aqui na nossa mentoria, eu tenho um ano acompanhando, né? Então... A galera já me conhece, o pessoal que já sai para jantar. Quem te segue no podcast. Quem te não, e assim, a gente controla na rede social, não sai tanta... No ao vivo... Hoje... No ao vivo é foda, eu falo um pouco de palavrão. Pô, cara, mas assim... eu fazer igual o Alfredo Soares. E no início eu peço permissão. Eu falo, poxa, olha, eu queria perguntar se tem algum problema falar palavrão, mas foda-se se tiver, eu vou falar, entendeu? Vamos analisar, eu gosto de olhar para outras áreas para a gente entender o impacto que isso tem. Quando a gente olha para um filósofo como o professor Clóvis de Barros Filho, que fala palavrão para um caralho. Sendo erudito para um caralho. Cara, alguém tira a autoridade daquele homem isso aí. Porque ele fala palavrão? Não, é autêntico, é genuíno. Cara, e ele pega a filosofia e traz de uma forma, com a comunicação espetacular, de uma forma que você entende, porque ele vai falar lá de um... Se você for ler um livro do que ele falou, você não passa da primeira página, e o cara traz isso para você numa linguagem acessível. E aí você gosta do cara. Exatamente. Mas o livro já estava lá, né? A questão, assim, não é o palavrão ou a ausência do palavrão. Porque, por exemplo, posso ser um cara extremamente polido, educado, tal, tive uma criação dinamarquesa, tal. Eu não falo nada, não falo nem cocô. Maravilha. Mas eu sou um cara arrogante, boçal, que, sabe, falo com ar de autoridade máxima, que, como dizem as piadas, né, tem uma piadinha que fala assim, sabe a diferença do advogado para o médico? Pois é, o advogado acha que é Deus, o médico tem certeza. Sim. Por que essa piada existe? Porque teve, ao longo da história, muitos médicos que bateram no peito e falaram assim, amigo, tua vida está na minha mão. Eu já vi isso, médico arrogante. Então, assim, entre um médico que fala a minha língua, que é carismático, simpático, e solta ali alguns palavrões, e um médico extremamente polido, arrogante, que não olha nos meus olhos, que está olhando para a receita e falando assim, você vai ser... Cara, tá boa, né? Cara. Ele vai se conectar com o outro. Vai se conectar com o outro. Claro que aquele cara não vai chegar e dizer assim... O FDP, você tem que tomar esse remédio. Isso. Não, naquele momento ele está sendo o médico, mas fala, porra, seu João, não liga para isso não, a gente vai vencer essa doença. Entendeu? Exato, porque aí tem... Matou a charada. A direção
do palavrão. Para quê? Isso a gente vê no esporte, inclusive. Eu jogo e assisto tênis. Às vezes o jogador de tênis é expulso do jogo porque ele dirigiu um palavrão para o juiz. Olha que interessante. Quando ele dirige o palavrão para si mesmo ou para o universo, do tipo, porra, errei essa bola. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Quando ele fala assim, ele xinga o juiz, ele, como você falou, seu FDP, seu não sei o que lá, aí ele desrespeitou a autoridade. O paciente é a mesma coisa. Se você fala assim, você pega um resultado de uma biópsia e fala assim, puta que pariu, teve uma remissão, você tá curado. Você acha que o paciente vai ligar para isso? Não, ele vai falar do lado. Pô, tem outra palavra que exprima melhor a alegria do médico em ver você ter uma remissão de um câncer? Pode ter outra, mas o cara assim, levanta, abraça o paciente e acabou. Puta que pariu, virou um... Tem coisas que só um palavrão expressam. Não tem jeito. Essa aí você vai cortar. Tem coisas que só um palavrão expressa. E aí toda aula minha, TG, você vai botar... aí eu vou botar o Edgar, toda a formação dele. Dizer, olha, segundo o especialista, ouçam. Porque, cara... Mas é sério, mas é verdade, mas é verdade. Né? Porque assim... E outra, é genuíno, cara. Genuíno. Porque sai assim, você diz... Porra, saiu, mas saiu naquele contexto. Naquele contexto. Então, e eu não ofendi você, não xinguei você. Exatamente. Eu não usei daquela... Porque é o que eu brinco, né? Um policial usa uma arma para defender, mas um ladrão usa a arma para atacar. A arma é a mesma ferramenta. O palavrão aqui é uma ferramenta. Isso. Aí a gente... Olha que interessante, eu vou pegar esse contexto para falar de outros aspectos. A gente falou ontem sobre voz, a linguagem, a expressividade vocal e a linguagem corporal. Então, vamos pegar agora outras palavras que não têm palavrão e que, olha como elas se tornam ofensivas. Posso falar assim para você? Marcos, por favor, sai da minha frente. Você viu a minha expressão facial, meu tom de voz? Sim. Eu não fui educado com as palavras? Valeu 7% que eu falei. Marcos, por favor, sai da minha frente. Olha o tom de voz, olha a agressividade. E se eu não uso o por favor, eu falo assim, Marcos, sai da minha frente. Eu não usei por favor, mas eu fui simpático, carismático. É a mesma coisa que o palavrão. Depende muito do não verbal também, para aquilo ser aceito ou não aceito. Porque você se levanta, sai da minha frente, sem usar o por favor. Porque o meu tom de voz falou mais alto do que as palavras. Cara, fantástico esse negócio. E eu lembrei aqui agora de um problema que você deve ter. Hoje a linguagem, o contato com o médico é o WhatsApp. É o WhatsApp. 80% dos contatos para uma clínica hoje, se não forem todos, WhatsApp. E aí a sua secretária está ali no WhatsApp, escrevendo, primeiro, de qualquer jeito, segundo, de forma mais seca do que já é uma frase numa mensagem, e é muito disso que você falou. Cara, como é que você está dando uma polida nessa frase? Eu brinco com o pessoal. Cara, bota um solzinho quando você falar bom dia, que o paciente recebe do outro lado de forma diferente. Eu estava na Chapada Diamantina e eu fui atendido, cara, por figurinhas. Eu fiz o pedido, eu fiquei louco, porque o cara do restaurante, ele tinha várias figurinhas, provavelmente organizadas, e eu falava um negócio e ele segue o cardápio top para você, só que a figurinha, né? Uhum. Tipo assim, o cara olhando assim, segue um cardápio top para você escolher. Aí eu escolhia, aí vinha outro. Você sabe o que é bom. Velho, olha, eu falei, bicho, que porra é essa aqui, velho? Eu falei com minha esposa, falei, velho, eu vou comprar nessa porra, não sei nem o preço. Esse cara é um gênio, mano. Olha a experiência. Aí você bota para outro lugar, oi, tem pizza não sei o quê? Tem. Vai querer? Caralho, tem que pagar? Para tomar uma pancada dessa ainda tem que pagar? O cara não dá bom dia, não pergunta se você está bem, não pergunta o teu nome, não responde. Eu já mandei mensagem para médico assim, bom dia, doutor fulano, tudo bem? E assim, eu como paciente, não é nem como mentor desse camarada. Não veio resposta. Tu diz aí. O quê? Pois não. O quê? Assim, isso, às vezes, como você fala, a secretária e o médico também. Então, tem ali um falta problema. De cuidado, né? Falta de cuidado. Porque, assim, às vezes o cara não percebe que ele está sendo grosso, sem querer ser. Né? Então, às vezes eu, por exemplo, peço uma coisa muito rápida para minha equipe, aí depois eu boto bom dia. Porque eu esqueci. Como eu tenho um perfil mais executor, assim, às vezes eu... Exato. Eita. E aí eu já tenho uma trava, digo... Bom dia, pessoal, tudo bem? E boto um negócio para tentar quebrar um pouco, porque eu não percebi.
Então tem que tomar cuidado, que às vezes o médico está ali operando, ou está... Operando não, mas assim, tá entre um atendimento e outro e diz, diga aí, Edgar. Ou diz. Você fala, porra, mas você foi mal educado? Não, não foi isso. É muita briga de marido e mulher, assim, o que é que você falou disso no WhatsApp? Não, eu estava tranquilo. Não, olha aqui sua mensagem. Não, mas eu estava de boa. Mas a frase ali frase, porque o ruído de comunicação ele acontece muito mais onde há menos não verbal, onde há menos voz e menos linguagem corporal. Se você pegar essa frase, diga aí, Edgar. Poxa, essa frase, dependendo do contexto, eu vou falar, poxa, o Marcos está bravo aqui comigo. Agora, imagine se você grava um áudio, fala assim, diga aí, Edgar, olha aí, você não deu bom dia, não me cumprimentou, e, cara, tá tudo bem. Porque olha o seu tom de voz. Diga aí, Edgar. Você pegou no Diga aí, Edgar, e já falou, bom dia, como você está? Tudo bem? Em uma frase, diga aí, Edgar. Só que ela, enquanto frase escrita, só código, ela me permite dar a interpretação. Porque a comunicação é aquilo que eu entendo. Eu entendo como eu quero. Sua, né? Como é que você garante que eu entenda o que você quer que eu entenda? Usa mais recursos não verbais. Grava um áudio. Ah, mas eu não estou vendo a tua face. Então, grava um vídeo. O WhatsApp tem essa função que você grava ali num botãozinho, fica rodando ali o vermelhinho, ele tem um REC, e aquele vídeo não fica nem nos seus arquivos fotográficos, ele já vai para o paciente. Ah, e você pode mandar, inclusive, em visualização única, para não ocupar a memória do celular dele no WhatsApp. Então, se eu falo assim, se eu falo assim, diga aí, Edgar, versus, diga aí, Edgar, versus, diga aí, Edgar. Gravei um vídeo, mandei para ele. Ele vai falar, nossa, ele está muito carismático hoje. Pô, que bom dia diferente. Olha como muda. E aí você utiliza, né, a comunicação não verbal com a sua voz, né, e as palavras no digital. No digital. E aí você evita... Claro, não dá para você que está aí, médico, ouvindo a gente, fazer sua secretária gravar todos os... vídeos, porque não vai dar para atender. Mas, por exemplo, tem um colega nosso, Michel Palheta. Você conhece o Michel Palheta? Não conheço. Não? Depois eu te apresentar. Por favor. Michel é um excelente comunicador. O que ele fez na pandemia? Eu estou sem fazer nada. Pegou todos as principais perguntas que chegavam no WhatsApp da clínica. Começou a gravar vídeo, cara. Uau. Tipo assim, ultrassom de abdômen total, precisa estar em jejum? Aí ele vinha, oi, tudo bem? Olha só, você que acha, ou você que vai fazer um ultrassom de abdômen total, eu sou o Dr. Michel Palheta, e quero dizer que estou te esperando para fazer esse exame, caso você deseje fazer com a gente, mas eu vou te explicar por que você precisa estar em jejum. Paraná. 1 minuto. Aí pegou outro e gravava. O ultrassom transvaginal pode fazer menstruada? Olha só, cara, a secretária fala assim, inclusive, fulana, o Dr. Michel gravou um vídeo para você sobre isso. Tá aqui. A paciente recebe, velho. Vou fazer ultrassom com esse cara. Olha, foda-se o preço. Fantástico. Foda-se o preço. Gênio. É usar a comunicação para otimizar resultados. Sim. É isso. Cara, você que trabalha com médico, tem uma coisa que eu falo para todo médico. De alto ticket, né? Eu falo, velho, um dia antes da consulta, 2 dias, pega o celular. Você tem 10 consultas amanhã, Bruno. 8. Marcos, tudo bem? Tô aqui amanhã, tô te esperando para poder cuidar da sua saúde, na nossa consulta. Venha tranquilo, vai estar toda a minha equipe preparada para te atender. Até amanhã, velho. Quanto tempo você gastou fazer isso? Putz, 10 segundos. 10 segundos. Quanto tempo você fica lendo um post no Instagram? 3, 4 minutos. Rodando o Instagram rodando de o merda. Para quê? Então, se você faz isso, olha o impacto que isso tem. Você falou com ele. Acho que em 3 minutos esse cara faz tudo. Se ele der uma parada para respirar. Exatamente. E qual o impacto que isso tem para o cliente, para o paciente? Absurdo. O nível de experiência, o valor, porque tem aquela questão, né? A gente sabe que quem se comunica melhor aumenta a percepção de valor na mente do outro. Então, você fala assim, caramba, aquela história do herói, ficou barata essa consulta, ficou barato esse exame, vai ficar barata essa cirurgia. Olha o médico, o cara gravou um vídeo para mim. Que experiência fantástica. Fica como case de sucesso isso. E você também fala uma coisa importante, né? As máquinas e a tecnologia, elas estão avançando e ninguém pode parar. Onde é que está nosso diferencial enquanto ser humano? Na comunicação. Como que a gente interliga as pontas
e até o médico é um líder, né? Ele tem que fazer isso também, tem que mediar ali os liderados, ele tem que mediar o paciente, às vezes, com o responsável. Se o paciente é o marido, a esposa... Médico com médico. A equipe multidisciplinar, muitas vezes, para uma cirurgia, ele tem que mediar isso. É diálogo, é comunicação, é o tempo todo isso. Vai fazer a diferença. Se ele se comunica como um algoritmo, 010101, ele vai ser facilmente substituído, porque a cirurgia amanhã, hoje, já é feita em alguns lugares de forma robótica, inclusive à distância, e o médico... Tá, se o robô vai fazer a cirurgia, onde eu entro? Eu entro na interface para preparar o robô e para me comunicar com o paciente, e eu vou operar a máquina, seja lá, dependendo do modelo de cirurgia, mas eu tenho que estar na interface. E essa interface depende de comunicação, qualquer que seja ela. E aí, do outro lado, você tem comunicação ruim que detona a tecnologia, né? Então, uma pessoa conhecida foi fazer uma ressonância numa clínica que era mais moderna. Aquele aparelho deveria custar seus 4 milhões, mas o técnico da ressonância era o cara extremamente bruto. Aquele que fica falando no microfone e sai lá dentro da máquina. Não se mexa, já lhe avisei. Aí você está dentro, deitado, 40 minutos para porra fazer o exame lá e não pode se mexer. Ao invés de ele explicar, senhor Marcos, olha só, se o senhor se mexer, o nosso exame perde um pouco de qualidade, vai ser ruim para o seu diagnóstico, vai ter que voltar para fazer. Dá uma forcinha aí, segura um pouco. Cara, o cara me explicou tudo de uma forma tranquila. Aí essa comunicação arrebentou os 4 milhões, cara. Exatamente. Porque o cara não volta mais lá. Não. Você pode ter a puta de pariu da máquina mais foda do mundo. Não aí é o cara máquina. vai dizer, velho, aquele cara é um cavalo, não volto mais lá. Acabou seus 4 milhões, velho. A máquina é obrigação. A comunicação é o diferencial. Máquina por máquina, todo mundo vai ter... sempre a melhor máquina. Vou tentar, como laboratório, ter a melhor máquina. Sim. Mas se o meu profissional da saúde não presta um atendimento humanizado, não se comunica com coisas simples, como você falou, um ajuste de tom de voz, um sorriso na voz, ele já consegue falar assim... Marcos, eu sei que você está ansioso, é ruim ficar aí, você deve... Né? Eu já passei por isso, é complicado. Mas assim, só mais alguns minutos, tenta não se mexer agora, só está acabando. Cara, já muda. Ele fala assim, poxa, ficou mais fácil. Fica mais fácil você ser influenciado, você seguir aquilo que estão te falando, quando quem pede isso para você se comunica de uma forma mais carismática, mais simpática, mais atraente. A gente obedece, até obedecer, faz parte. A forma adulto não obedece. Não, adulto obedece também, a gente obedece lei. Cara, não é um saco obedecer lei de trânsito, é um saco, porque a forma como a comunicação é feita é chata. Agora, quando alguém vem, imagina o guarda para você e fala assim, você estava usando o celular. Você sabe que não pode usar celular enquanto dirige, né? Mas assim, eu vou perdoar dessa vez, na próxima barreira ali, meu colega não vai perdoar não, hein? Aí você fala, caramba, é muito mais consciência pela educação do que pela imposição. Então esse negócio, não se mexa na máquina de ressonância, é imposição. Se você vem numa comunicação mais de educação, mais atraente, dificilmente a criança ou o adulto vai se mexer. Cara, é fantástico isso aí. Edgar, para finalizar, se você tivesse que dar um insight para o médico que está ouvindo a gente, falar das suas redes, onde as pessoas te encontram, né? E como eu te falei ontem, a gente está aqui dentro do evento do Sucesso Médico, gravando o podcast. O Edgar deu uma palestra sensacional ontem. Mudou minha vida o curso de oratória que eu fiz com o professor Reinaldo Polido, porque eu, primeiro, consegui e vou fazer com você, porque eu tenho que melhorar, né? E assim, a forma hoje como eu falo, né, que eu tenho que melhorar constantemente, como tudo na vida, me dá segurança, por exemplo, quando o cara me convida para dar uma aula para 500 pessoas. Pois é. E quando bate o frio na barriga, eu digo, peraí, calma, você sabe fazer, mais ou menos. E quando você olha os outros que estão lá no palco, que não sabem fazer porra nenhuma, eu digo, vou dar um show, vou botar para arregaçar. Não tem jeito. E é fato. Você chega lá e todo mundo sai falando. Por quê? Meu conteúdo é melhor do que o dos outros? Não. Eu falo a mesma coisa de todo mundo, ou tem gente que fala melhor do que eu, ou em conteúdo tem mais conteúdo do que eu. Mas você consegue falar de um jeito que as pessoas percebam, assim, entendam melhor. Se eu entendo, eu tenho um julgamento. Por exemplo, eu entendo 5% do Marcos, 50% da Edgar. Cara, eu tenho mais substrato do Edgar, então o Edgar é melhor que Marcos.
essa percepção que o paciente tem, que o cliente tem, que o aluno tem, que o seguidor nas redes sociais tem. Que você, o camarada que me faz entender mais, tem mais autoridade, eu posso confiar mais, eu posso comprar mais, eu posso me envolver mais com ele. É surreal. Porque o seu cérebro vai comprar se gerar confiança. Se gerar confiança. Mas a confiança vem de informação. Porque se eu não entendi o que você falou, eu não... Vem cá. Vai confiar em quê? Esse carro voa ou anda? Não sei. Não entendi. Então eu não vou comprar. Alguém me explica. Aí o seu concorrente explica, ele vende. Pois é. Dá seu insight aí, cara, e dá seus contatos aí. Muito obrigado. O insight é esse que você acabou de dar. A forma. A gente falava antigamente que conteúdo é rei. Hoje conteúdo é príncipe, em alguns casos plebeu, porque todo mundo produz conteúdo e todo mundo tem acesso a conteúdo, como a gente falou no começo desse programa. A forma se tornou o rei. A forma como eu me comunico vai fazer diferença. Então, a grande sacada é coerência. Falei muito sobre isso ontem. Quanto mais coerente é a nossa comunicação verbal, aquilo que eu digo, com o não verbal, aquilo que eu não digo, o meu tom de voz, a minha expressividade vocal, a variação de volume, ritmo, a minha dicção, a minha clareza vocal, como eu pauso, fujo dos vícios de linguagem, como eu uso bem a expressividade vocal, mais a linguagem corporal, as expressões faciais, as caras e bocas que a gente faz, os gestos, a postura, o olhar, o movimento no espaço, tudo isso é forma. E a forma é o rei. Então não basta ter conteúdo, você tem que entregar isso de uma forma que faça as pessoas entenderem você mais, ficarem com você ou te darem mais atenção por mais tempo, porque a gente vive uma guerra de atenção. Sim, e as pessoas estão dando cada vez menos atenção para aquilo que é relevante. Total. Então, se eu tenho algo relevante para dizer, mas a forma não é atraente, ninguém vai dar atenção para isso. Então, pense sempre, você que está nos assistindo, nos ouvindo, como é que você é visto? Uma pessoa coerente ou incongruente ou incoerente na comunicação? O verbal, ele tá legal, tá alinhado? Maravilha, que bom para você. Mas se você não trouxer um não verbal alinhado, eu estou falando de algo alegre aqui, mas a minha expressão, ela é alegre, o meu tom de voz é alegre, eu estou sendo coerente. Estou sendo coerente, estou transferindo credibilidade. Estou transferindo credibilidade, estou atraindo atenção e sendo mais influente. Então, para você que está aqui com a gente até agora, obrigado, primeiro. Heróis da Resistência. Continue com a gente, né? Eu estou lá no Instagram como Edgar Caetano Oficial. O meu site é edgarcaetano.com.br. O meu podcast comunicaplay.com.br. Suficiente, porque dizem que quando você dá um cardápio com mais de 3 opções, fica confuso para o cliente. Fica confuso, então, ele não decide. Me acha no Insta, Edgar Caetano Oficial, Instagram e YouTube também, Edgar Caetano, mas as demais redes, Edgar Caetano e site edgarcaetano.com.br. Maravilha. Edgar, muito obrigado. Obrigado. TG, valeu aí pela sua estruturação técnico-científica e sua comunicação não verbal, já que a verbal estava na nossa mão, né? E você continue com a gente no SMCast, trazendo o que as faculdades e o mundo da ciência não traz para você, médico, alcançar mais resultados, se comunicando melhor. Valeu? Valeu, meu amigo. Um forte abraço. Valeu. Show, hein?